Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, amor de irmãos. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. No versículo 9, o apóstolo Paulo diz que nós devemos odiar o que é mal e nos apegar só ao que é bom. E nos exorta que nos dediquemos uns aos outros com amor fraternal. Que vivamos o amor uns aos outros. Deus age, continua agindo aqui na terra através de você e de mim. Então Ele quer que nós nos amemos como Ele nos ama. Ele quer que nós nos amemos como Jesus amou aos seus discípulos. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Honre, exalte o seu irmão. E seja fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. O resumo de toda a palavra de Deus é amar a Deus acima de tudo. De todo coração, de toda alma, de todo sentimento, de todo pensamento. E amar ao próximo como a si mesmo. E você só prova que ama a Deus amando o seu próximo. Ame os seus irmãos como Cristo te ama. E o apóstolo Paulo continua. Qual é o principal motivo da nossa alegria? Alegrem-se na esperança. Meu irmão, minha irmã, a nossa esperança é ultra maravilhosa. É a vida eterna com Deus no céu. É a vida eterna com Deus nos céus, com os anjos, com os nossos irmãos amados, e com o corpo glorificado como o de Jesus na ressurreição dos mortos. Um corpo perfeito, um corpo que nunca mais vai pecar, um corpo que nunca mais vai morrer. A nossa esperança é extraordinária. Quem vive muito aqui na Terra, vive uns 100 anos. 100 anos comparado com 1 bilhão de anos é muito pouco. 1 bilhão de anos multiplicado por 100 milhões de quintilhões de anos, uma quantia inimaginável, não é nem o começo da eternidade, porque a eternidade é para todos sempre. 100 anos aqui é menos que um piscar de olhos perante a eternidade. Então nós que vivemos aqui na Terra, por volta de 100 anos no máximo, temos a esperança da vida eterna, perfeita, gloriosa, cheia de paz, amor e alegria, sempre na presença de Deus,
dos anjos e dos nossos irmãos na glória dos céus. Portanto, meus irmãos, alegrem-se na esperança e sejam pacientes na tribulação. Eu estou vivendo tribulação, você está vivendo tribulação. Neste mundo não é fácil viver, Jesus nos alertou, no mundo tereis aflições. Mas ele continua, mas tem de bom ânimo. Tenha bom ânimo porque você não é daqui, tenha bom ânimo porque você está de passagem. E tenha bom ânimo porque Deus está no controle de tudo. E o seu amor é tão grande, o seu poder é tão imenso, que ele consegue transformar maldição em bênção. Ele consegue transformar a tribulação, o sofrimento, em transformação da sua alma, em transformação do seu modo de pensar. Deus permite que o sofrimento venha a você e a mim, para que a gente tenha consciência de quão pecadores nós somos. É para mudar a nossa forma de pensar, sentir e agir. Eu tenho passado tribulações nesses últimos 2 anos, com enfermidades em especial, que tem me mostrado áreas da minha vida que eu não me preocupava com elas, achava que era tudo normal. Mas áreas da minha vida que eram áreas de pecado, pecado de caráter, pecado de temperamento, pecado de falar alto com a esposa, pecado de ficar bravo, pecado de não amar ao outro, especialmente a minha esposa, como o apóstolo Paulo nos exorta aqui. O outro é mais importante do que você. Você existe para servir ao outro com o amor de Deus que transborda dentro de você. Então, este sofrimento que eu tenho vivido tem mudado a minha forma de pensar. Eu descobri e passei a dar atenção a pecados do caráter. Não é matar, roubar, adulterar, mentir. Não são os pecados grosseiros, os mais comuns. São pecados na forma de lidar com o outro. O que está por detrás é egoísmo. O que está por detrás também é orgulho, vaidade, depende. Então, Deus permite que o sofrimento venha para você ficar pequenininho, se humilhar, e aí Ele lhe mostra onde você tem pecado e lhe dá poder para você vencer o pecado. O objetivo de Deus, minha amada, meu amado, é fazer você e a mim como Jesus Cristo. Ele diz, venham até mim e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é manso, é humilde de coração, é cheio de ternura. Tudo que nós não somos por natureza. Então Deus quer te fazer manso como Jesus, humilde como Jesus e cheio da sua ternura. Por que ternura? É um dos frutos do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é o caráter de Cristo dentro de você. O fruto do Espírito Santo começa com amor, alegria, paz, amabilidade. Amabilidade é ternura no trato com os outros. Paciência, bondade, mansidão, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, Deus usa a tribulação, seja paciente nela. Deus vai te ensinar muita coisa. Ele vai mostrar áreas da sua vida onde o pecado estava que você não sabia, ou que você não dava a mínima importância. Você achava que aquilo não era tão importante. Normalmente a gente pensa em pecado como roubar, matar, adulterar, mentir, pecados grosseiros. Mas Deus quer te fazer igual a Jesus. A cada dia que passa, Ele vai refinando o seu caráter. Ele vai santificando o seu modo de ser no trato com os outros. Então, seja paciente na tribulação. Tribulação é difícil, mas Deus está com você para te dar vitória. E Deus está te santificando, porque está te mostrando áreas da sua vida que precisam ser santificadas. E o Espírito Santo, você reconhecendo o seu pecado, se arrependendo, o Espírito Santo vai te ajudar. E você vai ser mais parecido com Jesus Cristo. Aleluia! Alegrem-se na esperança gloriosa. Sejam pacientes na tribulação, porque Deus está conosco dentro da tribulação. E porque ela tem um efeito benéfico em nossa vida. Ela transforma, santifica o nosso caráter. E perseverem na oração. Meu amado, minha amada,
nós somos exortados a orar sem cessar. Ora, orar sem cessar não é apenas você separar um momento para falar com Deus, de joelhos, ajoelhado, deitado ou em pé. Não é um momento específico em que você para falar com Deus. Orar sem cessar é ter uma atitude de oração, uma atitude de dependência de Deus. Em tudo que você está vendo, em tudo que você está fazendo, tudo que está acontecendo na sua vida, você está ligado à fonte, que é Deus. Você está dentro de você em espírito de oração, conversando sem voz, em pensamento com o seu Deus. Orar sem cessar é ter um foco de Deus na sua vida. Ó Deus, ajuda-me a viver de forma agradável a Ti. Ajuda-me a fazer a Tua vontade. Em cada momento da sua vida, a sua atitude deve ser estar ligada no Pai, ligada em Jesus, no seu Santo Espírito, para que você possa fazer a vontade dEle e não a sua. Ore sem cessar. E o apóstolo Paulo continua: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não amaldiçoem. Está vendo como tem de mudar a nossa mente? Quem te persegue? Quem me persegue? Quem está fazendo mal para você? Está fazendo mal para mim? A minha natureza de filho de Adão e Eva é me voltar contra ele. Mas morra para a sua natureza pecadora e abençoe aquele que está te fazendo mal. Jesus disse que nós devemos amar o nosso inimigo. Porque fazendo assim, ele vai ver que existe amor. Ele pode ser tocado, se arrepender e se converter e ser salvo como você e eu, porque Deus quer que todos sejam salvos. Abençoe aqueles que estão te prejudicando. Não retribua a ninguém mal por mal. Te fez o mal? Não responda com mal. Faça todo o possível para viver em paz com todos. Da sua parte, esforce-se para viver em paz, nunca entrar em briga. E nunca procure vingar-se. Nunca procure vingar-se. Se Deus permitiu que alguém te fizesse mal, Ele quer ver você se transformando num servo dele humilde. Até passar por situação em que te fizeram um terrível mal, é para que você aprenda a ser humilde. Deus está te ensinando uma lição bem difícil. Não retribua com mal. Ore por aquele que te persegue. Abençoe aquele que te persegue. E nunca procure vingar-se, porque a vingança pertence a Deus. Ele vai cobrar daquele que te ofendeu. Compete a você orar por ele. E aí, ele continua. Se o teu inimigo tiver fome, é teu inimigo. Dele de comer. Nós precisamos aprender a amar o inimigo, não só os irmãos. Os irmãos é acima de nós mesmos, é com todo o nosso ser. Eles são mais importantes do que nós. Eu não sou o primeiro. Eu devo me colocar como servo, como Jesus fez. Agora, o inimigo, amar o inimigo, só pelo poder de Jesus dentro de você, do Espírito de Cristo dentro de você, o Espírito Santo. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, o que vai acontecer? Você estará amontoando brasas vivas sobre a cabeça dele. Ele não vai entender. Ele pode descobrir que existe amor e que ele está vivendo em terrível pecado, te odiando. Pode se arrepender, dar lugar ao Espírito Santo e se converter como você e eu e ser salvo. Ame também o seu inimigo. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Neste mundo, o mal nos ataca de todos os lados. Não permita que ele te vença, mas vença o mal com o bem. Ame o próprio inimigo. Éramos inimigos de Deus, ele nos amou e nos salvou. Seja um instrumento do amor de Deus para com seu inimigo. Assim ele poderá vir a ser salvo, pela mesma graça que te salvou e salvou a mim. Louvado seja Deus!